Olá, começa agora o Boletim Legislativo desta segunda-feira. Para algumas crianças, a manhã de hoje foi de muita expectativa, com a retomada das aulas presenciais na cidade. Um retorno gradual, a princípio, com um limite máximo de estudantes por sala de aula e seguindo todo um protocolo de cuidados e segurança. É o que a gente te mostra agora na reportagem. Quem foi à escola nesse primeiro dia de ano letivo foi recebido com aplausos, carinho e muito cuidado. Antes de entrar na sala de aula, todos os alunos passaram por uma série de protocolos sanitários para garantir a segurança de todos. Neste primeiro momento da volta às aulas, a retomada presencial acontece em todas as escolas municipais da cidade, mas segundo um limite máximo de 10 alunos por sala. Cada turma terá aula uma vez por semana. Todas as escolas ainda receberam um kit de EPIs como tapete sanitizante, termômetro para medição de temperatura, álcool em gel, face shield, máscaras, além de garrafas e copos descartáveis de uso individual. Isso sem contar no protocolo de higienização de todo o ambiente. Para os alunos que ainda não optaram para o aprendizado presencial, o material didático também está sendo oferecido de maneira virtual no portal do LED, o Laboratório de Educação Digital. A rede municipal de São José conta com 70 mil alunos, divididos em 159 unidades escolares. 37.336 estudantes são do ensino fundamental e 32.670 fazem parte da educação infantil. A reportagem completa sobre esse primeiro dia de aulas presenciais você confere amanhã no nosso boletim. E ao longo da nossa programação, por conta do retorno do ano letivo, nós estamos exibindo reprises do programa Aula em Casa, como reforço para os alunos que ainda não retornaram presencialmente à escola. O material vai ao ar em 3 horários, 9 da manhã, 2h30 da tarde e 7 horas da noite. Novas aulas já estão sendo preparadas e em breve tem novidades no conteúdo do programa Aula em Casa, aqui na TV Câmara. Agora a gente muda de assunto para falar de emprego. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no Pátio de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para analista de sistema, funileiro de autos, mecânico de autos, montador de estruturas metálicas, montador de móveis planejados, motorista operador de manque, operador de roçadeira e técnico em enfermagem. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de analista de sistema e operador de roçadeira. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. São José dos Campos está na fase laranja do Plano São Paulo. Um decreto foi publicado pela Prefeitura, apresentando as novas regras que permitem a reabertura de parte do comércio, mas seguindo um limite máximo de clientes por local. Os detalhes do que pode e do que ainda não pode funcionar na cidade, você confere na reportagem. São José dos Campos está novamente na fase laranja. O anúncio do avanço no Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19 foi feito pelo prefeito Felício Ramute durante uma coletiva de imprensa no Paço Municipal, que contou também com a presença do secretário de Saúde, Danilo Stanzani, do presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e dos vereadores Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci e Roberto Chagas. Assim como São José, a região do Vale do Paraíba também foi reclassificada para a fase laranja pelo governo do estado de São Paulo devido à redução da ocupação de leitos para 70,8%, sendo que o limite é de 75%. Então nós regredimos para diminuir a velocidade de crescimento de casos novos. Então isso foi uma pedra fundamental aí para a gente conseguir controlar. E o resultado é isso que a gente está vendo. Desde o final da semana passada, a gente já tinha sinais de que ia melhorar
os indicadores e foram confirmados hoje. Reduziu ocupação de UTI, reduziu taxa de internações, reduziu o número de novos casos, mostrando que a fase vermelha, essa restrição de movimentação, o aumento do isolamento, são eficazes para reduzir o número de novos contaminados. Na fase laranja estão permitidos o funcionamento de restaurantes, academias, shoppings, salões de beleza, escritórios e comércios de rua, com capacidade de público reduzida a 40% e o atendimento presencial restrito a 8 horas diárias, sequenciais ou fracionadas, sempre com o limite de 8 da noite. O funcionamento de bares não será permitido, assim como eventos com público, como shows, música ao vivo e espetáculos. Já os parques aquáticos e piscinas de clubes não serão liberados para práticas recreativas, apenas para treinamento esportivo. O descumprimento das regras pode ser punido com uma multa de R$ 5.000. Para evitar o retrocesso à fase vermelha por um possível aumento nos casos de Covid, a Associação Comercial e Industrial de São José pretende fazer uma campanha de conscientização junto aos comerciantes. Nós já temos feito várias ações nas nossas redes sociais, só que agora nós vamos fazer uma ação maior, nós vamos fazer uma ação nas mídias também. Então nós estamos contando com a parceria dos shoppings, de grandes empresas, para que a gente desenvolva essa campanha nas mídias, TV, rádio, e aí coloque essa conscientização para a população, porque muitas às vezes não estão sabendo da gravidade e da colaboração de cada um que vai impactar no todo. Então se cada um fizer a sua parte, a gente vai poder contribuir, o comércio vai poder abrir, as empresas vão poder funcionar. Para os vereadores que acompanharam o anúncio do retorno de São José à fase laranja do Plano São Paulo, este é um momento de oportunidade para que o comércio retome suas atividades depois de 18 dias de portas fechadas. Isso nos dá uma grande esperança, melhoria para a nossa cidade, reabertura dos comércios, claro que de forma restritiva, que pede a fase laranja, mas estamos aí avançando. Crendo que o mês de fevereiro será melhor, isso gera em nós uma grande expectativa de melhora. Eu acho que a fase laranja vai permitir agora uma retomada mais consciente para os comerciantes, para a população. Então eu acredito que nós estamos seguindo para que tudo isso acabe logo, a vacina está chegando, as pessoas já estão sendo vacinadas. Eu acho que mais dias, os próximos dias a gente vai ter aí resultados melhores ainda, os dados que foram passados aqui para a gente, os indicadores são positivos. Eu creio que em breve tudo isso vai estar sendo solucionado, Os índices estão baixando, então é bem importante agora a gente poder conscientemente voltar à fase laranja, lembrar das pessoas de usarem máscara, de manter o distanciamento, que a pandemia ainda não acabou, mas é bom que a gente já está regredindo, os leitos de UTI principalmente voltaram a ter uma margem de segurança e agora a gente continuar nessa linha de frente, continuar enfrentando a pandemia para que a gente possa voltar para as fases menos restritivas o quanto antes. É uma decisão que a gente vê com bons olhos e com muita alegria. É lógico que também tem que se observar a questão da saúde, da ciência, que foi o que foi observado aqui na fala do Dr. Danilo e do prefeito Felício. A gente está muito feliz com essa decisão. Apesar da evolução de São José dos Campos e da região no combate à Covid-19, Danilo Stanzani lembra que as medidas de prevenção não devem ser abandonadas, já que a pandemia ainda não acabou. A gente mudar de fase não tira a gente da pandemia. Então, quando a gente vai para a fase laranja, a gente permite que outras atividades econômicas funcionem, mas com isso a gente corre o risco de crescer de novo o número de casos e a gente ter que retroagir de novo para a fase vermelha. E o que evita isso? O comportamento das pessoas, como o prefeito solicitou aqui, que cada cidadão se responsabilize pelas suas atitudes. Uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos, esse comportamento vai fazer a diferença se a gente vai continuar progredindo ou não. E vamos ver como fica o tempo para a tarde desta segunda e amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira será de sol entre nuvens e com altas chances de chuva. A máxima será de 27 graus e a mínima 18.
A previsão para essa terça-feira segue inalterada, com sol entre nuvens durante toda a manhã e com grandes chances de chuva no final da tarde. As temperaturas variam um pouco e a máxima será de 28 graus, com mínima 17. Como a gente viu na previsão, a expectativa para hoje e amanhã são de dias chuvosos. Ainda assim, segundo os meteorologistas, o nível de precipitação acumulado dos últimos meses está abaixo da média. Reflexo disso pode ser observado no volume dos reservatórios que abastecem a região. O tempo fechado e as pancadas de chuva são cenas comuns nos primeiros meses do ano. Aqui em São José, algumas tempestades chegaram a causar estragos nas últimas semanas. E o sentimento que fica é que tem chovido bastante. Engano. Segundo este pesquisador do INPE, em janeiro, por exemplo, as precipitações na cidade ficaram abaixo da média esperada para o mês. Esse volume de chuvas que aconteceu de forma recente, em termos de chuva em si mesmo, o mês de janeiro segue abaixo da média esperada. Eu estava analisando esses últimos 5 anos e verifiquei que nesse ano o acumulado em janeiro está 60% do esperado, que a média climatológica é em torno de 252,7 milímetros. Dentre esses últimos 5 anos, o único ano que teve chuva próximo da climatologia, que foi um pouco acima, foi o ano passado, que foram 266 milímetros. Se as chuvas não atingiram a média mensal, a dúvida que fica é quanto ao volume das represas da região. Dados da Agência Nacional de Águas mostram que este ano as 3 principais represas que abastecem o Vale e São José dos Campos apresentaram queda no volume útil, se comparado ao mesmo período de 2020. No reservatório de Paraibuna, o volume atual está em 36,5%, sendo que em 2020 era de 38,2%. No reservatório de Santa Branca, a realidade é um pouco melhor. O volume útil está em 42,5%, porém em 2020 esse número era de 48,1%. A maior queda foi no reservatório de Jaguari. Em fevereiro de 2020, o volume estava em 57,9%. Agora, em 2021, alcança 49,6%, baixa de 8 pontos percentuais. Essa mesma realidade também afeta o sistema Cantareira. Esse ano, de novembro para janeiro, houve sim um acumulado de chuva na represa, mas se for contar o sistema Cantareira em todo e comparar em relação ao ano passado, a gente ainda tem um déficit de em torno de 4%. A melhor maneira de mudar a situação é mesmo aguardar e torcer pelas chuvas. Mas como lembra o pesquisador do INPE, para alterar o volume das represas é preciso chover no lugar certo. Porque às vezes existe, digamos, uma barragem, uma barragem, onde é armazenada muita água, sendo que esse local é um local seco, não existia nem cidade antigamente. E a maior parte da chuva que proporciona acumulado nesse corpo d'água é de outra cidade. Se chover na cidade X, pode proporcionar muito acúmulo de água no reservatório. Mas se chover, digamos que no próprio reservatório, não armazena tanto. É mais ou menos isso. Tem que chover nos locais certos. A preocupação é quanto uma possível escassez de água ou até mesmo uma crise hídrica, algo que os especialistas ainda descartam no momento. Ainda assim, se é de chuvas que a gente depende para encher os reservatórios, a expectativa para os próximos meses é de precipitação abaixo da média. Já nos próximos meses, os modelos não convergem para um futuro cenário com uma habilidade preditiva muito boa. Eles dizem que existe a mesma probabilidade de ocorrer precipitação dentro da média, como abaixo da média, como acima. Mas, em torno de conhecimento de meteorologia, eu acredito que as chuvas vão ocorrer entre a média e abaixo da climatologia. Em relação à seca na região, a gente vem analisando isso já há vários meses. Eu acredito que o gerenciamento público das águas estão sendo bem orientados. E acredito que não, no momento não é de falar em seca, mas sim tem que haver a qualidade mesmo na água, não tem desperdício.
A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no boletim de amanhã. Até lá!